Boa noite a todos. Estamos hoje em mais uma live via Facebook, também para tratarmos de um importante tema, um ramo do direito, o direito de família, na sua base, no seu viés contemporâneo, envolvendo a sociedade e também ligado ao contexto da pandemia. Doutora Cíntia Burilli. Tudo bem? Boa noite, doutora. Como vai? Tudo bem, Carlos. Tudo certo contigo? Tudo certo. Doutora, estamos ao vivo, em definitivo, agora pelo Facebook. E, como eu ia dizendo, para tratarmos sobre o direito de família, sobre os aspectos relacionados ao ramo do direito de família, à sociedade, e, em especial, nesse contexto de pandemia que estamos vivendo. Né? Muitas alterações, até mesmo o convívio entre os familiares, enfim, as relações foram alteradas em razão da pandemia. Então, vamos discutir tudo isso. A doutora Cíntia Burilli é advogada, mestrando em Direito pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família e Sucessões, também pela FMP do Rio Grande do Sul, especialista em Direito e Processo Civil pela Uniriter, presidente das comissões de Direito de Família e Sucessões e de Direito à Criança e do Adolescente da subseção da OAB de Canoas, coordenadora da Comissão de Direito Digital em Família e Sucessões do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, a seção do Rio Grande do Sul. Doutora, é um prazer tê-la conosco para tratar sobre esse importante tema e a palavra está com a senhora. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Então, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre essa temática, né, Carlos? Te agradeço aqui de novo o convite. E a ideia que a gente vinha falando, né, é justamente a gente fazer essa troca, né, de como as coisas mudaram e de como se acelerou vários processos em decorrência da pandemia. Não sei se eu já posso aqui ir começando ou se tu vai querer... Não, doutora, eu primeiro queria lhe perguntar, porque a gente sempre faz essa pergunta para todos que a gente conversa, como que a senhora optou pelo direito, né? E depois, especificamente, como é que o ramo do direito de família entrou na sua vida profissional? Vamos lá. O direito, na verdade, foi uma escolha, eu lembro, minha ainda muito jovem, assim. Eu lembro que muito embora quem acredita em signos aqui vai entender, eu sou uma libriana, eu tenho dificuldades de escolha, mas no que tange a profissão, eu lembro que eu tive outras duas profissões, além da advocacia. Eu lembro que quando eu era bem pequena, eu queria muito ser médica pediatra. Eu gosto muito de criança, desde sempre gostei. Aí depois mudei e queria ser jornalista. E depois lembro que perto ali da adolescência, botei na cabeça que queria ser advogada e nada mais saiu. Então, não mudei depois disso. Me formei no colégio, em seguida já entrei para a graduação em Direito, me apaixonei, gostei bastante. E o direito de família, na verdade, foi uma paixão já dentro da graduação. Eu tive a disciplina no quarto semestre da faculdade e eu digo que já bateu ali, já deu match, né? Foi Sim. Durante a graduação, certamente foi a cadeira que mais me chamou a atenção, que mais me instigou, que eu mais gostei, que eu mais senti afinidade com a temática. Mas eu sempre digo que durante a graduação é o momento que a gente tem, na verdade, não só durante a graduação, depois da graduação também, é o momento que a gente tem de descobrir aquilo que a gente tem mais afinidade, porque a teoria é uma coisa, né, Carlos? E a prática, ela é outra. Então, ali no período da graduação que a gente tem, quem tem a oportunidade de fazer estágios na área, né, e depois de trabalhar em escritórios como advogado, enfim, ou atuar de forma, enquanto profissional liberal, eu acho que é um momento muito importante para que tu consiga realmente entender, né, se está alinhado aquilo que na teoria tu gosta com aquilo que tu vai exercer na prática. E eu lembro que durante a graduação eu fiz alguns estágios e eu tive certeza absoluta daquilo que eu não queria para minha vida. E eu trabalhei com questão bancária, trabalhei
com outras questões nada relacionado ao direito de família. E daí depois eu fiz um estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional em Canoas, na seccional, e trabalhei com execução fiscal. Pensa assim, ó. Por algum momento eu era estagiária de um procurador muito querido, assim, e ele chegou a entrar na minha mente, assim, dizendo que não, tu tem que fazer concurso público, porque, né, porque tu tem que focar em concurso público, e aquilo mexeu muito comigo, eu lembro, né, porque eu acho que uma das maiores questões quando a gente está na graduação, assim, é a questão de escolha e muito em razão também da estabilidade, né, Carlos? A questão, e a pandemia, eu acho que deixa isso ainda mais evidente, né? Verdade. Então, mas eu também acho que além disso, e eu percebo, a gente consegue perceber muito isso, né? Eu acho que tu tem que ter vocação. E tem pessoas que têm vocação para o serviço público e pessoas que não têm. E escolhem único exclusivamente pela questão da estabilidade, né? Seja no trabalho, igual de salário. Então, assim, a advocacia também tu precisa ter vocação. Tu precisa, muitas vezes, né, segurar no tranco, porque realmente, às vezes, os primeiros anos, eles não são muito fáceis. Ou não só os primeiros anos, mas os anos de pandemia. E logo que eu me formei, então, eu vou estudar para concurso. E aí fiquei 1 ano e meio estudando para concurso, e daí já estava ficando meio desmotivada, e eu não me encontrava meio naquele meio, sabe? Eu tinha dificuldade. Sim. E eu disse, não, vou tentar advogar. Comecei a advogar clínico geral, como a gente bem diz, né? E eu acho que faz parte também do jogo. Eu digo, quando me perguntam, né? Mas e tu de cara começou a advogar em direito de família? Não, claro que não, gente. E assim, é muito difícil quem consegue sair da graduação e já atuar na área que o coração bate. Aliás, atuar de forma exclusiva naquela área que faz brilhar o olho. Exato. E aí eu comecei a atuar, mas atuar no direito civil, né, não, de forma geral. Também não me aventurei assim tanto. Eu lembro que eu ainda cheguei a fazer umas audiências dativas numa vara criminal lá em Canoas também, que foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Agora essa coisa do advogado dativa, acho que o TJ tá meio difícil, mas eu lembro que foi uma época que eu aprendi muito, era muito legal, porque tu também ganhava com isso, e além da experiência, tu também tinha uma renda ali, então era muito interessante. E depois de uns 3 anos, eu acho, que eu disse, não, eu vou me especializar. Nesse meio tempo, eu fiz a especialização em Direito Civil e em Processo Civil, e daí eu tive certeza absoluta que a área que eu queria, e quando a gente começa a atuar, né, Carlos, a gente começa a ver que é impossível tu ser bom em tudo. Né? Mesmo quando tu escolhe uma grande área, né? Como é o direito civil, é impossível tu ser bom em todas as áreas. Não tem quem diz que gosta de todas as áreas do direito civil e que consegue, não tem como, gente. Assim, são tantas peculiaridades, são tantas, e tu precisa de tanto estudo para aquilo que um ser humano não dá conta de ser bom em tudo. Então, eu comecei a sentir isso, sabe? A pensar assim, eu acho que eu não estou dando aquilo que os clientes que não são da área de direito de família e sucessões merecem. Então, eu acho que por uma questão de coerência e de honestidade comigo e com os meus clientes, eu vou optar e vou atuar exclusivamente na área de família e sucessões. Daí eu comecei a fazer especialização, mas já fiz a especialização sabendo que aquele ali era o amor da minha vida. E hoje eu atuo exclusivamente, hoje tenho uma sócia que trabalha junto comigo, a Helena, e o nosso escritório, então, é especialista e atua de forma exclusiva em demandas de direito de família e sucessões. E mesmo assim, né, Carlos, é uma área que está em constante mudança, né? Tá aí o título da nossa conversa de hoje, né, dessa questão do direito de família contemporâneo, que teve um marco aí muito importante com a Constituição de 88, depois a gente teve outras construções com o Código Civil, com a Emenda 66, enfim, é uma área que está em constante mudança, em constante evolução, e a gente percebe que quando a gente atua, né, mesmo que seja numa área específica, a gente tem que estar em constante estudo, em constante qualificação, porque as coisas elas não ficam estáticas, né? O direito ele muda, a sociedade muda, e a gente, na verdade, se a gente nem sabendo, quando a gente atinge, né, e sabe toda a legislação,
a gente não sabe todo o direito, porque a gente sabe que não é só essa fonte utilizada, a gente tem que estar sempre por dentro da jurisprudência, do nosso tribunal, do STJ. Então, assim, é um trabalho árduo e eu realmente entendo que exige uma dedicação do profissional da advocacia, essa constante busca pelo conhecimento, essa constante estudo e evolução nesse sentido. E nem sempre isso é muito fácil, né? Mas essa é a minha história e até o direito de família. E isso é importante, né, ressaltar, porque muitas pessoas que assistem aqui ou têm interesse em cursar direito, ou têm interesse em saber um pouco mais sobre a área jurídica, embora até não tenham formação, mas gostariam de entender como funciona. Não é simplesmente um estado, né? É uma construção que é feita ao longo de algum tempo. Às vezes as pessoas escolhem antes, às vezes escolhem um pouco mais tarde, ou mesmo depois de algum tempo vem que aquela área não é muito a sua praia, como se diz, e isso é importante. Do tempo lá dos nossos pais, avós, não vamos muito dos avós, mas dos nossos pais, disseste a respeito dessas mudanças constantes, não só na legislação, mas em como se enxerga o direito, né? Como que isso evolui. O que tu poderia pontuar, assim, de significativo, tudo é muito importante, mas significativo, de mudanças do tempo lá dos nossos pais, né? Vamos pegar ali 70, 80, para agora? Carlos, no âmbito da família, né? Fazendo esse recorte na questão do direito de família, né? Eu acho que a principal mudança, e isso veio, né, de novo, com o surgimento da Constituição de 88, Código Civil de 2002 e outras decisões aí que foram muito importantes dentro do âmbito do direito de família, mas eu entendo o direito de família contemporâneo como a família como um instrumento de realização dos seus indivíduos, a família como um instrumento de felicidade para os seus indivíduos. E eu acho que o ponto central da Constituição Federal nesse sentido é ter deslocado o Estado de dentro da família, é ter dado autonomia privada para os indivíduos, né? Porque, para quem aqui não sabe, antes da nossa Constituição Federal de 88, e para fins aí de história, 88 foi ontem, né? Muito embora eu seja da era já da Constituição de 88, não é muito distante isso, né? Então, eu chego, quando a gente fala sobre isso, para mim é super estranho imaginar que na Constituição anterior nós tínhamos como família apenas aquela a partir do casamento. Nós não tínhamos o reconhecimento, e vejam, isso foi uma mudança, na verdade, bastante radical para a nossa sociedade, que tem, né, essa questão patriarcal, essa questão tradicional. E com a Constituição de 88, se passou a admitir um rol maior, e não só a partir do casamento, mas também a união estável, também a família monoparental. E para quem não é do direito, família monoparental é o famoso pai ou mãe solteira. É aquele que tem, então, que exerce, né, que tem a guarda, que cuida do seu filho de forma unilateral aí. Então, é a família monoparental, é o pai e a mãe solteiro. E não só isso, na verdade, existe todo um movimento no sentido de que a Constituição ela trouxe esses modelos de família como um exemplo, ou seja, deixou de ser aquele conceito fechado que nós tínhamos, né, de considerar a família apenas aquelas oriundas do casamento, passando aí para um entendimento de que a família ela pode se dar de diversas formas. Então, para mim, o direito de família contemporâneo é isso, né? É quando a família se torna um instrumento de realização para os seus indivíduos. A gente fala, e o próprio Conrado fala dessa forma, da família eudemonista, né? Que a gente fala que é a família, os indivíduos em busca da felicidade e a célula familiar trabalhando em prol disso. E não em torno daquele conceito fechado, né, de pai, mãe, filhos, e esse é o conceito de família que a gente chama de família de propaganda de margarina, né? E, na verdade, a família, ela é aquilo que a gente escolhe como sendo a nossa família, independentemente de gênero, independentemente de número de pessoas,
e é aquilo que nos faz feliz. Eu percebo, então, que a Constituição Federal, ela desloca essa questão estatal, não de forma totalitária, e nem poderia ser, né? A gente tem situações dentro da família que o Estado precisa sim intervir, e eu dou um exemplo aqui que todo mundo conhece, que é a violência doméstica, e aí a gente precisa da intervenção estatal, ou mesmo uma questão de abuso de autoridade parental, a gente também precisa do Estado nessas situações, mas, fora disso, o Estado não tem que intervir no âmbito familiar. Não é o Estado que tem que dizer o que é família. Quem tem que dizer e quem tem que se sentir bem são os indivíduos. Então, para mim, a família contemporânea é isso. E a Constituição, ela veio dando o pontapé inicial para que a gente tenha essa autonomia em poder escolher a nossa forma de família, né? É uma emancipação do indivíduo aí, frente àquele conceito fechado que nós tínhamos. E vamos e convenhamos, né, Carlos? A gente que é brasileiro, a gente sabe que a união estável é a cara do brasileiro, né? Como é que a gente não vai admitir a união estável como sendo uma forma de família, um modelo de família, né? A gente brinca, porque tem muitas pessoas que não sabem a diferença, né? Acham que é a mesma coisa. Não é, mas acham que é a mesma coisa. Moram junto, né, Carlos? Vem, traz as coisas para cá. Para que foi lá fazer o papel passado? A gente mora junto, a gente está casado, né? Minha esposa, ele é meu marido, e é a cara do brasileiro e tá tudo certo, né? Eu acho que a gente precisa deixar de ter esses conceitos fechados, porque eu acho que a gente não tem que utilizar para dentro da família, né, fórmulas fechadas. Cada um sabe aquilo que te faz feliz, e a gente precisa ter liberdade e autonomia para ir em busca disso. Então, essa é a minha visão de direito de família contemporâneo. Essa liberdade e autonomia tem tudo a ver com afeto também, né? Tu mencionaste por cima, porque, de fato, se busca a felicidade, mas o que se busca entre aqueles que têm os seus vínculos familiares, sejam consanguíneos, ou sejam por afinidade, é o afeto, né? Tu citaste o professor Conrado, de fato, né, fala bastante sobre isso, então é bem importante também. Só fazer uma pontuação ali, para aqueles que não sabem, poderia explicar o que é autoridade parental? Então, quando a gente fala que hoje a gente chama de poder familiar, né? O poder familiar nada mais é aquela responsabilidade que os pais têm em relação aos filhos, e o poder familiar, que a gente chama de munus público, né? Que é esse conjunto de responsabilidades que os pais têm em relação aos filhos ainda menores de idade. Por que isso? Porque o poder familiar, ele é exercido até a criança ou até o adolescente completar 18 anos. Depois disso, o poder familiar, ele se extingue. Mas a gente tem, né, situações que estão lá previstas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que nos casos em que há excesso, né, dessa autoridade parental, desse poder familiar, existem medidas que precisam ser tomadas. E até tu falaste ali, bem comentaste em relação à questão da filiação, né, Carlos? É bem importante também que a gente lembre que a Constituição Federal, ela traz isso, a de 88, né? A possibilidade, isso a gente não tinha antes, só eram considerados os filhos biológicos, né? Os filhos socioafetivos, e que hoje para nós é algo absolutamente natural, não eram considerados filhos. E hoje, com a Constituição de 88, nós temos essa igualdade entre filhos, que é algo que, para mim, de novo, né, que já nasceu nessa época, Constituição de 88, é um absurdo pensar que um dia não era tratado de forma igual, e não era, né? A família, ela tinha que ser entre homem e mulher casado e com filhos biológicos. O filho que não era tido como, não era biológico do casal, era o tão conhecido como bastardo, né? Bastardo. Não era o filho legítimo, né? Então, agora, com a Constituição Federal, a gente tem, então, esse reconhecimento de igualdade de filhos, independentemente se teve dentro, fora do casamento, filho é filha, tudo igual, e não tem diferenciação. O divórcio também é outra grande ferramenta que a Constituição nos trouxe, né? Acabou o amor de uma das duas partes,
divorcia, ninguém é obrigado a ficar com alguém mais até o resto da vida, né, porque se casou. Então, o divórcio é algo também muito importante. A própria igualdade, talvez ainda formal entre o homem e a mulher, mas trazer o papel da mulher como um papel importante, necessário e igualitário em relação ao homem para a nossa sociedade. Isso também, considerando uma sociedade que nós temos ainda em muito machista, foi um avanço também muito, muito importante da nossa Constituição. Então, só pincelando aqui alguns exemplos que a gente evoluiu bastante em relação também à filiação. Então, para aqueles que estão nos assistindo e não são, né, do direito, mas que têm esse interesse, a doutora Cíntia está pontuando, claro, uma próxima oportunidade, se for possível, a gente adentra, mas porque são vários aspectos, né, doutora, que englobam esse ramo hoje, que tem essa visão diferenciada, né? E muitas pessoas, não sei se acontece com a senhora, mas muitas pessoas que nos procuram, conversam, sabem algumas situações, porque hoje se discute bastante, né? É numa novela, é num seriado, é algo que está muito presente na vida de todos, e às vezes até sabem mais do que a gente sobre determinado assunto. Então, importante pontuação que a senhora fez a respeito desses temas, né, relacionados ao direito de família. E agora, com esse absurdo de pandemia, com esse momento ruim que nós estamos vivendo já há mais de um ano, porque faz mais de um ano, né? Foi em final de fevereiro do ano passado, esse primeiro caso aí da Covid-19 no Brasil confirmado. O que a senhora poderia colocar para nós que mudou nesse um ano? O que mudou, o que alterou com relação à convivência familiar, né, ao direito de convivência, às famílias de modo geral, o judiciário? O que a senhora poderia pontuar para nós? Carlos, tu sabe que esse é um tema bem importante, assim, e muito pertinente que a gente converse, porque a pandemia, como a gente falou no início da nossa conversa, ela acelerou muitos processos, né? E a virtualização do judiciário, né? A gente literalmente migrou de um judiciário analógico para um judiciário digital, né? Que possibilita hoje, inclusive, audiências e outros atos, tu bem sabes, conhece também, outros atos que a gente, há um ano atrás, discutindo sobre isso, a gente isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que a gente tem duas perspectivas aqui muito claras em relação à virtualização, que é em relação ao exercício da advocacia. Isso é uma coisa que mudou muito, muito mesmo. Assim, eu vejo que a gente já tinha um movimento de digitalização dos processos, mas a gente tem muito processo físico, e a gente vê um movimento agora muito forte na digitalização disso. Inclusive, é uma meta da gestão atual do TJ, de até o final da gestão digitalizar todos os processos, que vai ser um grande ganho para a sociedade de modo geral, porque a gente sabe do ganho de celeridade que se tem em relação a isso, né? Outros atos, hoje a gente sabe que é possível, e na verdade não só é possível, a gente tem uma resolução hoje que diz que na verdade é a regra a citação e a intimação por meio telefônico ou digital. E quando a gente diz por meio telefônico ou digital, e eu tenho alguns amigos próximos que são oficiais de justiça, o que eles me falam? Que eles ligam, intimam por telefone e mandam ali a contrafé pelo WhatsApp. Então, assim, percebam, né, o quanto isso evoluiu. A gente já falava disso no passado e a gente dizia, não, a gente tem que pensar em formas de como isso vai nos trazer segurança, porque a gente sabe que pode ter muitos problemas em relação a isso, né, a forma de citação e intimação. Então, assim, as audiências, né, de modo virtual, que também agora nesse período de bandeira preta virou regra geral, é uma situação que tem um lado muito positivo, porque a audiência ocorrendo de forma virtual, ela não impede o acontecimento da audiência. A gente teve diversos acordos firmados feitos por audiência virtual, então eu não vejo como sendo algo negativo, mas considerando a nossa sociedade,
e que provavelmente aqui todos que estão nos assistindo não é a realidade dessas pessoas, porque estão aqui no Facebook, com internet e tudo mais. Sim. Mas a gente tem uma parcela muito considerável da sociedade, né, Carlos, que não tem acesso a isso, que não tem um telefone para poder fazer uma audiência, que não tem um Wi-Fi dentro de casa para poder fazer isso, que não tem um espaço dentro de casa, porque a gente sabe que, por exemplo, sessões de mediação, né, exigem a questão da privacidade. As pessoas não podem estar com outras pessoas junto, a sessão ela é privada. Então, como exigir, né, das pessoas que procuram o judiciário que elas tenham todo esse aparato para poder participar de uma audiência virtual? Então, aqui, por mais que tenha o lado positivo, porque ela não impede completamente a prestação jurisdicional durante esse período de pandemia, ela acaba impossibilitando que uma grande parcela, especialmente aqueles assistidos pela Defensoria Pública, possam dar andamento nos seus casos, porque realmente não tem o necessário para poder realizar uma audiência dessas. Mas fora, além dessa perspectiva dentro do exercício que a gente vê da advocacia, que está sendo um desafio para todos nós, e digo operadores do direito enquanto magistrados, promotores, desembargadores, advogados, a própria sociedade em si, porque é tudo muito novo, quando a gente tem situações que falam, mas olha só, doutora, mas eles podem me intimar pelo WhatsApp? E na verdade, né, Carlos, a gente vê que falta um pouco de regulamentação, né? As coisas foram acontecendo a toque de caixa, na medida em que foi, né, sendo necessário para não, pelo menos não obstaculizar tudo, mas falta ainda tomar forma, né? Falta ainda uma organização melhor. E fora disso, né, além disso, no âmbito do direito de família, a gente também teve o surgimento, não durante a pandemia, mas a pandemia, ela, de alguma forma, ela aumentou, né? Ela deu um enfoque maior para essas questões que a gente não tinha tanta visibilidade antes. E a primeira delas é a questão da convivência virtual, né? A gente tem diversas situações, acho que foi uma das demandas mais discutidas durante a pandemia, né? De o pai ou a mãe que não tem a base de residência quando tem guarda compartilhada, ou aquela que tem a guarda unilateral, né? O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, não quer expor a criança em risco, vai continuar podendo ver ou não vai? E aí a gente nem adianta a gente entrar aqui no mérito, né, Carlos? Porque cada caso é um caso de peculiaridades. Mas o que eu vejo, né, da questão da convivência virtual? A gente vê muitas pessoas, inclusive colegas, que são contra, que acham absurdo, que não, porque isso não substitui. Gente, não substitui mesmo. Eu não acho que substitua. Mas o Conrado tem uma frase muito boa, que eu acho que ela representa muito isso, né? A distância física, ela não é distância afetiva. Então, assim, né, tá aí com limão, vamos fazer uma limonada. Não é o melhor dos cenários? Não é. Mas naquelas situações em que não pode haver o convívio de forma presencial, o convívio virtual, e aqui entendam o convívio virtual como uma videochamada no telefone, uma videoconferência no computador, ou mesmo até o contato por telefone, mas a gente tem aquela coisa do visual, né? E isso é uma coisa muito comum. Eu, por exemplo, dentro do meu escritório, desde março do ano passado, a gente não realiza nenhum atendimento presencial, todos os atendimentos são realizados por videoconferência. Porque a gente precisa, né, também se sentir responsável pela questão sanitária. Então, como é que eu vou receber alguém dentro de uma sala pequena, né, ficar dentro do ambiente? Então, eu tenho vários clientes idosos, eu não vou colocar aquelas pessoas em risco, eu tenho familiares idosos. Então, assim, isso é algo que veio para ficar, as pessoas gostem ou não. E eu não acho que seja um substituto, não é um substituto, não tem que ser, mas veio para somar. Pensem no tanto, por exemplo, naqueles regimes de convivência em que o pai ou a mãe pega o filho de 15 em 15 dias, né? Que não dá nem para dizer que isso é convivência, né, Carlos? Isso para mim é visita, né? Visita, né? Final de semana é o pai do drive do McDonald's, né? Porque não tem nem como educar, né? No final, só vai fazer as vontades da criança, né? Verdade. E aí, mas nessas situações que a gente sabe que é um volume muito grande que tem
esse tipo de regime de convivência, final de semana. Veja o quanto a convivência virtual poderia vir para somar, né? Olha, além da convivência presencial, que a gente sabe que às vezes a rotina realmente impede que tenha um convívio presencial com mais frequência, mas lembra de botar no acordo, lembra de trabalhar a questão da convivência virtual, porque ela é tão importante quanto vocês pensem, é a possibilidade de tu poder olhar no olho do teu pai ou da tua mãe, que tu não pode conviver todos os dias, e ele perguntar como é que foi o teu dia, tu poder contar alguma coisa da tua escola, tu poder contar algum passeio que tu fez, e querendo ou não, isso faz toda a diferença, isso aproxima e de novo, né, distância física não é distância afetiva, isso faz com que as pessoas, elas acalorem os seus vínculos, né? É diferente de quando tu passa sem falar e tu vê de 15 em 15 dias e daqui a pouco tu nem sabe direito qual é o tipo de contato. O contato diário, ou não diário, mas que possa ser 2, 3 vezes por semana, é muito melhor. A pessoa toma, né, se torna parte da tua vida. Porque uma pessoa que te vê de 15 em 15 dias não é, né? Não tá fazendo parte daquilo, né? Sim. Então, eu vejo que a convivência virtual, não sei como é que tu vê isso, ela vem como algo a somar, como algo que a gente tem que incorporar dentro do direito de família como sendo uma excelente ferramenta de aproximação entre o filho e aquele pai ou aquela mãe que não tem, que não exerce a base de residência, que não mora efetivamente com aquela criança, né? Para não obstaculizar também, né, doutora? Claro. Muitas vezes a divergência se dá porque, não, mas eu vou me mudar para outro município, para outra cidade. Claro que a convivência física, ela não se substitui, mas durante esse período, e também para outras situações excepcionais, por que não? É uma forma de se fazer. Nós costumamos comentar aqui que tem que se abrir os horizontes. É óbvio que quem não está envolvido naquela situação específica não consegue compreender a dimensão. Olha, não consegue sentir a dimensão, mas compreende a dimensão do que é importante, do que está sendo discutido. E muitas vezes são sentimentos mal resolvidos, são situações que não é bem ali a convivência, né? São questões mal resolvidas. Eu lhe pergunto também, teve um caso a respeito, até uma decisão paradigmática, acho que foi aqui do Rio Grande do Sul, a respeito, logo no início da pandemia, uma divergência ali entre os pais, em que o genitor queria que o filho viajasse de avião para visitá-lo, e daí foi suspensa essa visitação, né, ou melhor, essa convivência daquela forma, em razão da pandemia, né? Me parece que essas decisões hoje, por causa desse tempo que a gente vive, são muito mais frequentes, né? Há uma sensibilidade judiciária nesse sentido também, não é, doutora? Não, com certeza, com certeza. E assim, o que a gente tem que lembrar, e eu sempre falo isso no meu escritório, Carlos, a gente, quando vai tratar de questões relativas ao filho, né, e via de regra aí, alimentos, guarda, convivência, né, todas as questões aí que são relativas à criança ou ao adolescente, a gente sempre fala no escritório que a gente não é advogado do pai ou da mãe, a gente é advogado da criança, porque o que a gente tem que pensar e priorizar é essa criança, né? A gente tem aqui no direito que a gente chama de princípio da proteção integral da criança e adolescente, e é isso. O nosso olhar tem que ser para a criança, porque as relações, elas não têm que ser para sempre, e tá tudo bem, mas a partir do momento em que existe uma criança, existe um filho envolvido, os pais precisam ter consciência e tirar os seus interesses pessoais e colocar como prioridade aquilo que é melhor para o seu filho e para sua filha. Então, eu imagino que não deve ter sido nada fácil para os julgadores, né? Porque, de novo, né, Carlos, a gente tem essa questão da judicialização muito forte no Brasil, né? É aquela coisa, tem várias situações em que nem se tenta resolver no diálogo. Direto vai para o judiciário. E é uma cultura que a gente precisa realmente rever, porque, assim, nunca a decisão de um terceiro imparcial vai ser melhor do que um acordo realizado entre as partes, né? Tu que é conciliador ali em Tramandaí, tu deve ver muito bem isso, né? A gente precisa, é muito melhor para as duas partes, porque, assim, ninguém ganha tudo que quer no judiciário.
especialmente quando a gente está falando de direito de família. A gente não tem uma parte que sai com tudo aquilo que estava almejando lá no início do processo. Então, faz muito mais sentido e é muito... as coisas funcionam de forma muito melhor quando as partes decidem o que elas querem fazer, a forma como elas querem fazer. E isso funciona muito bem quando elas têm como prioridade o interesse do filho. Mas é evidente, a gente tem situações, e não é à toa que o nome é parte, né? As pessoas, elas não estão inteiras. Normalmente, num processo de direito de família, as pessoas, elas estão emocionalmente abaladas, elas estão vulneráveis, e aí cabe a nós, advogados, né, chamar essas pessoas, e muitas vezes a gente tem que chamar para responsabilidade mesmo, né? Porque a gente não é parte, a gente está ali inteiro e a gente está vendo a situação de fora. Muitas vezes o nosso papel ali é realmente dar um puxão de orelha, né, Carlos, e dizer, olha, não é assim, né? É muito comum em consulta a gente dizer aquilo que o nosso cliente não quer ouvir, porque as pessoas, elas não conseguem ver, e não é por mal, não é consciente isso, a gente sabe isso, né? As pessoas estão machucadas, sempre tem alguma situação, ou na maioria das vezes é muito difícil a gente ver, né, as duas partes bem resolvidas, né? Coisa boa, né? Mas nem sempre é assim. Então, a gente precisa realmente chamar essas pessoas para a realidade, para elas verem que, às vezes, elas não estão fazendo tudo isso em nome do filho, elas estão fazendo tudo isso, né, para tentar, daqui a pouco, se vingar daquela dor, para tentar dar o troco. Então, assim, o principal nessa história, eu sempre me coloco dessa forma quando eu atuo, é pensar no melhor interesse dessa criança, desse adolescente. Também muito justo é dessa forma. Vamos para os comentários ali. Temos um comentário da doutora Carla Spencer. Beijo, meu amor, nos assistindo também. Boa noite, excelente tema, parabéns. Muito obrigado. Obrigada, Carla. A doutora Carla também tem essa convivência do direito de família e, como a senhora bem diz, né, a gente sempre se aventura em alguma área do direito, mas sempre priorizando aquilo que a pessoa traz, né, para tentar resolver, porque até eu lhe perguntar algo agora, a senhora acredita que a composição extrajudicial, ela sirva, daqui a pouco o processo já existe, mas para findar aquele processo, a senhora acredita que uma conversa bem feita, assim, franca, possibilita isso? Com certeza, Carlos, com certeza. E a gente, acho que não só a conversa, mas existem outras ferramentas, né? Existe a mediação extrajudicial, né? Existe terapia, eu sempre falo isso, né? Terapia devia ser que nem água encanada, né? Todo mundo deveria ter em casa, né? Porque ela é necessária. E num rompimento, né? Numa situação de término de relacionamento, ela é mais do que, assim, é fundamental. Tem casos em que a gente percebe que a pessoa naquele momento, ela não está precisando tanto de um advogado quanto precisa de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, né, de um outro profissional ligado à saúde. Porque as pessoas, elas realmente ficam num estado que elas não têm condições de pensar em processo e não tem como não pessoalizar aquilo. E, na verdade, o processo judicial, ele é para ser algo muito objetivo, é para a gente resolver as questões de forma objetiva. Tanto que, né, ainda bem que hoje não se discute mais a culpa para terminar relacionamento, e muitas vezes a gente vê, né, Carlos, nas petições, assim, quase umas novelas mexicanas, assim, né, o pessoal trazendo questões que não tem que estar no processo. Então, eu acredito sim, eu acho que é sempre viável, independentemente de que fase o processo se encontra. Eu acho que uma conciliação, uma tentativa de conversa, ela é sempre bem-vinda em qualquer momento do processo. Doutora, agora encaminhando para o encerramento, né, um pouco antes do fim exato, mas encaminhando para o encerramento e não esquecendo, pessoal, que essa live depois será disponibilizada lá no canal do YouTube, Descomplica Direito, e também em formato podcast, Descomplica Direito no Spotify. Algum caso, doutora, que por mais que a gente tenha essa formação, que a gente tente
não se envolver, mas a gente acaba se envolvendo. Algum caso que tenha lhe marcado nesse período seu de advocacia, que ele fez repensar, assim, que a senhora toma como um parâmetro, assim, para atuação e um cerne, né, para atuação na advocacia? Tem sim, Carlos, e foi um caso que apareceu para mim, acho que no segundo ano de advocacia, então, né, eu não estava, acho que, preparada estruturalmente para receber uma situação daquelas, mas a gente, na verdade, a gente se torna preparado, né, recebendo essas situações. E foi um caso envolvendo, enfim, a cliente, na verdade, narrava uma situação de abuso por parte do genitor. E eu tinha, sabe quando a gente tem esse feeling, né, do advogado, e a gente pensava, né, gente, mas eu não sei, sabe? Tem alguma coisa estranha e a gente, né, sempre fala, né, olha, e mostra as consequências, porque a gente sabe que a falsa denúncia de abuso sexual é crime, né? É uma questão não só na questão da alienação parental, que é o nível mais grave de alienação parental, mas também é crime, né? Então, atentei para todas essas questões e continuava me dizendo que sim, que sim, que sim. E foi muito, muito, muito difícil para mim, Carlos. E na época, eu lembro que eu conversei com o meu terapeuta sobre isso. E existiam elementos, de fato. E eu pensei assim, sabe? Eu disse, bom, na dúvida, a gente espera até fazer uma perícia disso para saber o que aconteceu. Mas aquilo tocou tanto comigo, e eu sempre conto essa situação, porque a Carla que está nos assistindo, ela vai saber disso, porque a mulher, ela tem isso, né? A gente é mais esponja, normalmente, que o homem, né? E naquele período, eu produzi leite materno em função dessa situação. Foi assim, eu lembro que eu fiquei tão, aquilo ali mexeu tanto emocionalmente comigo, que eu cheguei nesse ponto e precisei intensificar a terapia na época. E depois acabou que eu acabei saindo do caso e tudo mais, mas assim, existem situações dentro da advocacia, não só da advocacia civilista, mas esse caso mexeu muito comigo, porque a gente tem esse medo, né, Carlos? A gente está advogando de uma forma não justa, né? E eu sempre penso isso, porque eu jamais vou advogar para alguém que eu entendo que não está certo naquilo que pretende. E eu tenho a minha consciência muito tranquila em relação a isso. E esse caso era um caso que eu realmente não conseguia saber o que tinha acontecido. Então, a gente se vê, e isso vai acontecer com qualquer pessoa que advogar, em qualquer área, porque vai acontecer isso. Talvez na área do direito de família tenha mexido mais comigo, porque a gente tinha em jogo ali o quê? Uma criança, na época, tinha 7 anos, enfim. E foi algo que mexeu bastante comigo, e aquilo me tocou muito, assim. Então, é sempre o meu caso paradigma, assim, do escritório, que eu sempre conto que a gente acha que é fácil, mas não é nada fácil. E a gente também tem que, né, muitas vezes, trabalhar com as nossas questões, porque no início a gente tem aquela coisa de, não, todo mundo merece, a nossa Constituição diz isso, né, que todo mundo tem direito à defesa. Mas eu não consigo. Eu cheguei à conclusão de que eu preciso realmente comprar a situação do meu cliente e entender que aquela situação ela está correta, porque eu não consigo exercer a minha profissão quando eu não vejo dessa forma. Então, essa foi a descoberta para mim do ano. Doutora, isso é objeto de estudo da dissertação, mestrado, que a senhora pode comentar algo para nós, algo novo aí que esteja na... Da minha dissertação, sim. Eu tenho pesquisado sobre a herança digital, né? Outro tema também que surgiu, aliás, surgiu não, de novo, né? Acelerou muito e se tornou mais pesquisado e mais trabalhado a partir da pandemia, que a gente, né, tem essas dúvidas em relação aos nossos bens digitais, né, Carlos? E a gente fala assim, mas bens digitais, gente, bens digitais, absolutamente tudo que a gente tem hoje dentro do nosso computador. Desde as nossas contas de rede social,
os nossos arquivos de nuvens, para quem trabalha com moedas virtuais, né, as criptomoedas, os bitcoins, né, mais conhecidos como bitcoins, milhas aéreas, e-books, jogos virtuais. Eu posso passar aqui o resto da noite falando para vocês e dando exemplo para vocês daquilo que são bens digitais. E a minha pesquisa, então, ela diz respeito àquilo que pode ser transmitido através da herança. Quais são esses bens que são transmitidos? Porque dentro dessa classificação de bens digitais, a gente tem alguns bens que são de caráter existencial, que a gente chama de personalíssimos, que dizem respeito apenas ao nosso pensamento e que não tem nenhum valor econômico. O melhor exemplo disso é a tua caixa de e-mail, as tuas conversas no WhatsApp, isso tudo são bens digitais, sim, mas de caráter existencial, né? Eles são um conteúdo que se apresentam de forma personalíssima, né? Que tem ligação diretamente comigo. E eu defendo, então, que esses bens de caráter existencial, eles não podem ser transmitidos aos herdeiros, porque isso poderia gerar aí, e eu faço isso em nome da tutela da privacidade, porque isso poderia gerar danos não só ao direito da personalidade daquele que já faleceu, mas também daquelas pessoas que a gente fala, porque eu não sei tu, Carlos, mas eu quando converso no meu WhatsApp e eu tenho uma conversa, né, privada com uma pessoa, eu tenho a expectativa de privacidade. A gente não espera que a conversa se torne pública. Então, essa é a minha grande... É o que me faz brilhar o olho na pesquisa, né? É a questão dos bens digitais aí, da herança digital. E é uma pesquisa muito salutar, muito salutar. Eu lembro agora, há pouco tempo, quando a morte daquele apresentador lá nos Estados Unidos, acho que foi nos Estados Unidos. Hugo Liberado. Hugo, e que estava se discutindo, acho que está se discutindo ainda, né? A questão ali, até mesmo de seguidores, das redes sociais, enfim. Doutora, já fica o convite para uma próxima oportunidade, quando a senhora tiver aí um estudo já encaminhado para vir conversar conosco, porque, de fato, é muito importante, muito interessante mesmo. Doutora, suas considerações finais, já lhe agradecendo por ter aceito o nosso convite, estar aí participando desse projeto que é o Descomplica Direito, e também a todos que estavam nos assistindo. Então, doutora, muito obrigado. Carlos, eu que agradeço quem está nos assistindo, quem vai nos assistir ainda. Também. Parabéns pela iniciativa. O Carlos falou para mim, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando com quem também não é do direito. E assim, a gente tenta, né, não falar o juridiquês, mas realmente o mundo do direito ele tem diversos termos, então a gente precisa explicar um pouco mais e tá tudo certo. Espero que eu tenha conseguido aqui fazer com que as pessoas entendam, porque realmente o direito às vezes é meio chato nessas questões terminológicas. Então, quero te parabenizar pela iniciativa, acho que esse é um dos grandes ganhos da pandemia, né, Carlos? Viralizou essa questão, né, de lives, de eventos online, né? Hoje, quem disser que não consegue se atualizar e se qualificar é porque não quer, né? Porque possibilidades é o que mais tem. Eu não tenho vez que eu abro meu Instagram, por exemplo, e que não tem ali uma bolinha de alguém do direito, porque meu Instagram é quase fazendo uma live. E assim, a gente está falando de grandes nomes, né? De pessoas que a gente, né, às vezes precisava viajar para assistir uma palestra. Então, te parabenizo aí pelo evento, fico à disposição. Quando quiser falar sobre herança digital, eu sou apaixonada pela temática, então quero agradecer novamente. E qualquer dúvida, é só me procurar nas minhas redes sociais, que eu estou à disposição. Doutora Cíntia Burilli, que aceitou o nosso convite, obrigado mais uma vez. Então, não esquecendo que esse vídeo estará disponível depois lá no nosso canal, Descomplica Direito, no YouTube, e também em formato podcast no Descomplica Direito no Spotify. Então, a todos, boa noite, doutora, e até a próxima. Boa noite.